Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta a mais um episódio da Buzzword Banking Industry. Estamos a dar andamento àquilo que é a definição de meios de pagamento e hoje temos um episódio especial com um convidado especial. É alguém que deu-me bastante trabalho a convencê-lo a participar neste episódio, mas efetivamente vamos celebrar a sua vida profissional. E posto isto, apresento o nosso convidado, João Batista Leite, Executive Board Member e CEO da Unicre. E apresenta-se desta forma: sou uma pessoa de trato simples que gosta de desfrutar das pequenas coisas que a vida me vai dando. O meu pilar é a família, os meus filhos e o meu querido neto. São uma das minhas principais missões de vida, que mesmo agora, com os meus dois filhos já adultos e com as suas vidas formadas, continuam a estar no centro da minha vida. Quando tudo está bem com a família, com os meus amigos e aqueles que me são mais próximos, posso então dedicar-me a outros ofícios. E aí não dispenso a minha volta de bicicleta todas as manhãs de fim de semana, a ouvir os meus podcasts favoritos, onde se inclui, obviamente, o Buzzword Banking Industry. Mas que tocam nos mais variados temas, indo do humor da Joana Marques, à aprendizagem bem disposta com os nossos amigos do Marketing por Idiotas, e chegando aos temas mais sérios trazidos pelo Banco de Portugal ou por Francisco Pinto Balsemão, que quer deixar um mundo melhor. Como eu gostaria de deixar também. No fundo, sou um curioso insaciável, não passo um dia sem ler pelo menos 30 minutos do livro que tenho na mesa de cabeceira. Gosto de estar a par das notícias do meu país e do mundo, para além daquelas que estou obrigado pelas minhas funções. Mas gosto, sobretudo, de pessoas, de estar ligado às pessoas. É isso que motiva todos os dias, desde aquelas com quem me cruzo no trabalho, aquelas com quem partilho maior intimidade, e se não for pelas pessoas, poucas coisas farão muito sentido. Talvez seja um pouco de clichê, mas é honestamente o que sente. A sua missão de vida tem de ser mesmo ajudar o próximo. Segundo diz, posso também acrescentar que sou fascinado pelas novas tecnologias, por todas as novas possibilidades que as redes sociais, o AI, o ChatGPT vieram trazer à nossa vida e aos nossos negócios. Tudo que permite a maior proximidade entre todos parece-me sempre admirável. A tecnologia é o futuro e é fundamental aprendermos a relacionarmos uns com os outros com ela envolvida. Também julgo que teremos imensos benefícios a tirar daí. Eu faço questão de utilizar todos estes modelos e acredito mesmo que têm o potencial de nos aproximar cada vez mais. Muito obrigado, Dr. João Leite, por ter acedido ao meu convite. Não foi propriamente um convidado fácil para aceitar o meu convite, mas sinceramente agradeço muito a sua disponibilidade. Eu sei que hoje foi um dia muito, muito complicado, por isso, mais uma vez, muito obrigado. Seja bem-vindo. Muito obrigado, João. Muito obrigado pelo convite. Eu acredito mesmo, eu até estou assim um bocado até emocionado, mas eu fico-lhe mesmo muito grato ter aceito o convite. O nosso podcast, gostamos muito de decifrar as palavras, as buzzwords, mas também gostamos muito e principalmente de conhecer as pessoas fora da sua atividade profissional. Falou-nos aqui que gosta de andar de bicicleta, que pelo menos tem um hábito muito bom que é pelo menos 30 minutos de leitura diária com o livro que tem na mesinha de cabeceira. Quem é, se me permite, o João Leite fora da vida profissional, além da família? E já agora também, desculpe, qual é o livro que neste momento está a ler, que tem na cabeceira? Eu começo pelo livro. Infelizmente não é o meu autor favorito de todos os tempos, que é alguém que ambos conhecemos, que é o Pepe Tela. Pepe Tela é de facto para mim o melhor autor de escrita portuguesa, e portanto já li todos os livros dele 2 vezes pelo menos, e cada vez que sai um livro sou o primeiro a estar lá a comprá-lo. Neste momento por acaso estou a ler um bastante interessante que Richard Nixon. Nixon, sim. Nixon escreveu um livro sobre 5 grandes lideranças. Okay.
Ok. Exato, portanto, voltando. O livro que eu estou... Portanto, Pepe Tal é o meu favorito, sem dúvida. Neste momento estou a ler Richard Nixon. Não me recordo do título, mas basicamente é a história de 5 grandes lideranças no mundo, começando com Churchill e passando por De Gaulle, de maneira que é de facto extraordinário perceber hoje, ao fim destes anos todos, analisando estas lideranças em momentos críticos do mundo, como foram capazes de mudar o curso da história. E que claramente o curso da história não é mudado por uma pessoa, mas uma pessoa pode fazer toda a diferença. E portanto é o entusiasmante deste livro. De maneira que, sim, fora da vida profissional é muito isso, leio, sou muito eclético, desde os livros técnicos que são obrigatórios ou aqueles que temos que ler por via da profissão, leio todo o tipo de romance, de histórias, gosto muito de história romanceada, acho que transforma isto, toda a história muito mais fácil, porque estamos habituados nos nossos tempos de escola e de liceu àquela forma de ensinar história com datas e processos e coisas do género. A história romanceada ajuda-nos a entender melhor a época e o tempo, portanto é uma das áreas que eu gosto. Adoro autobiografias, desde talvez o meu favorito ultimamente, o Shoe Dog, que é a história do fundador da Nike, até a Nike se transformar naquilo que nós conhecemos hoje, que é uma história fabulosa, um colosso que passou por altos e baixos com lutas constantes, portanto uma autobiografia fenomenal. O atual presidente CEO executivo da Disney, que regressou agora com 80 anos para tentar salvar a Disney outra vez, e os clássicos Steve Jobs e coisas do género. Portanto, passa muita vida aí. A bicicleta, sim, faz parte do meu intervalo sozinho, não é? Sim, aquele tempinho. É aquele tempinho crítico, faço ali devagarinho, nas minhas calmas, os meus 30, 40, 45 quilómetros, a ouvir os meus podcasts, com auriculares que deixam ouvir os carros. Porque ali em Cascais há muita ciclovia, mas de facto não há suficiente ainda. Mas ir até Belém beber o café, ou ir até à Ponta do Guincho beber outro café, é de facto ali um momento extraordinário. Que eu passo, e como digo, é verdade, desde o humor até ao Banco de Portugal, passando por o conjunto de podcasts que eu tenho a rotina de ouvir, ou os meus audiobooks, muito centrados em autobiografias, porque é a forma mais fácil de ouvir audiobooks. Portanto, é um bocado isso. Por outro lado, passamos ali tempo com amigos e família, que é de facto o valor que tiramos desta vida, não é? Sem dúvida. É. Uma das minhas preocupações quando criei este conceito de podcast, também um pouco a mensagem. E o que eu sinto, não sei se concorda comigo, voltando aqui à questão dos livros, que há uns anos atrás havia uma cultura literária, uma procura incessante por livros. Eu sinto que os miúdos, os jovens adultos, não têm essa... Não sei se concorda comigo, ou seja, enquanto a pessoa, com a sua senioridade, acha que os livros de alguma forma o ajudaram também a prepará-lo, em termos profissionais, ou só ler livros para enriquecimento pessoal? Eu acho que a leitura é um vício. É um vício e, na minha opinião, deve ser cultivado desde pequenino. Eu lembro-me com 6, 7, 8 anos, foi aí que eu comecei, não é? Eu lutava por ter um livro aos quadradinhos, não é? E nessa altura não tinha muito dinheiro para comprar, de maneira que havia ali muitas trocas com os amigos. Mas era desde o Pato Donald aos quadradinhos até aos livros de cowboys. E, portanto, seguiu muito por aí, até ao momento em que eu li um livro extraordinário que eu li pelo menos 12 vezes, que li ao longo da vida, cada vez que eu senti que estava num momento crítico e que não via luz ao fundo do túnel, eu pegava e voltava. Já não o faço há uns anos, mas é o Papillon, Henri Charrière. Henri Charrière impressionou-me muito aos 12, 13 anos e fiquei impressionadíssimo com a sua capacidade, o seu foco, a resiliência, o saltar de prisão em prisão, de salto em salto. Exatamente. E depois o segundo livro dele já não era assim tão bom, O Banco, do Henri Charrière, que é quando ele finalmente vende o primeiro livro e sai bem sucedido. Mas é um vício. E depois, do ponto de vista técnico, temos que fazer isto. O que é que acontece hoje aos miúdos? E olha, falando do meu neto, eu dizia-lhe a semana passada: Joãozinho, já escreveste a tua carta ao Pai Natal? E ele: não, avô, temos que olhar para os brinquedos para perceber o que é que eu vou mandar, o que é que eu vou pedir ao Pai Natal.
porque eu para o avô já sei, é um livro. Eu disse, como é que tu sabes isso? É fácil, os adultos gostam de livros. Okay. E ele tem 7 anos. O facto dele perceber que os adultos gostam de livros ajuda-me a explicar que livros são úteis. Mas por outro lado adaptaram-se também, não é? Adaptaram-se. Claramente eles hoje são muito youtubers e muito redes sociais, que na minha opinião têm grandes vantagens de nos aproximar a todos, não tínhamos dúvida sobre isso, e temos que nos adaptar a estas novas formas de comunicar. Se estamos a falar do Instagram, onde a comunicação passa ali por uma imagem, uma mensagem ou uma das outras redes sociais, o livro tem outra perspectiva. Mas, e esta combinação das novas tecnologias, e se ele vai ouvir o YouTube e podcasts, e vão seguir este caminho, se tentarmos complementar isto com aquele momento de ler o livro e de refletir e de criar o imaginário na nossa própria cabeça, não é? Exatamente. Eu acho que isto é que é o importante. Exatamente. Claro, os miúdos hoje, ou os mais jovens hoje, têm outras formas, temos que adaptar, mas é também nossa responsabilidade passar-lhes este carinho pelo tal imaginário que é possível construir. Eu falou ali num ponto que me tocou, porque eu faço exatamente o mesmo. Não sei se já li tantas vezes, mas eu também, quando estou ali num período mais cinzento ou negro da minha vida, eu também leio um livro, sempre repetitivamente, que é A Mãe, de Máximo Gorki. Também um pouco, é um livro muito, muito forte, muito pesado, de sofrimento, mas que a mim, com a leitura, aquilo acho que me mostra uma outra forma de ver, e há sempre um lado positivo, apesar de, por acaso... É verdade, e o facto é que... ao lermos o mesmo livro, nem todos interpretamos da mesma maneira. Ou ler o mesmo livro em tempos diferentes, não é? Aquilo que nós construímos com a leitura e com a história e com o paralelismo que conseguimos construir no nosso imaginário ajuda-nos de facto muitas vezes a ultrapassar aquilo que nos parece quase inultrapassável, não é? Eu tenho exatamente o mesmo sentimento, não só com os livros, mas também com a música. Eu, quando tinha uma determinada idade, havia determinado tipo de músicas que eu não conseguia ouvir. E passado uns anos, parece que a minha cabeça mudou e eu estou muito mais, absorvo muito mais. É engraçado. Mas voltando aqui ao foco em si, eu conheço relativamente bem todo o seu percurso. Eu acho um percurso extraordinário, com várias experiências. E partilhou comigo também uma história. Fale-me um pouco, com algum detalhe, partilhe connosco. Onde é que começou, em termos de escola? Qual foi o seu percurso académico, o seu percurso profissional e como é que chegou a onde está hoje? Acho que isto é muito importante, esta mensagem, para as pessoas perceberem o que é necessário para atingirmos determinado patamar, o que é que nós temos que percorrer. Sem dúvida. Sim, nós partilhamos histórias. O tema é que eu também gosto de contar histórias. Mas... não, eu nasci em Angola, uma família muito angolana, do lado do meu pai em particular, as minhas tias. O meu pai tinha 4 irmãs, portanto, todas nascidas em Angola, a minha avó nascida em Angola. Eu era filho único também, rapaz único com 4 irmãs, mas crescemos em Angola em momentos, e atravessamos alguns dos momentos mais críticos, mas que nos ajudam a formar, não é? Eu posso lhe dizer que perdi o meu pai aos 7 anos, o meu pai tinha um pequeno avião e nos processos de ajuda que estava a conduzir, o avião foi abatido e ele morreu, e a minha mãe, com 28 anos, foi confrontada a ter 3 filhos e nunca ter trabalhado na vida. Portanto, é uma boa maneira de começar. Hoje imaginamos alguém com 28 anos e 3 filhos e sem saber como começar. E foi aí que eu comecei a aprender que resiliência e foco é determinante. Porque eu acho que foi isso que ela fez. Olhou para as opções que tinha, focou na opção que tinha e prosseguiu, e todos nós crescemos. E, portanto, vivemos ali um momento que foi a primeira vez que eu experienciei guerra, que eu senti guerra e que hoje tenho memórias incríveis com 7 anos de idade, mas que percebi que aquilo era a vida real, não é? Mas é que fiz muito ali o percurso, embora tenha nascido em Benguela, isto acontece no Uíge e eu acabo por crescer em Luanda. Portanto, Luanda é de facto a minha cidade. Os calcinhas. Exatamente. Exatamente. Os calcinhas. E a minha cidade, na escola, e tive a sorte de passar pelo Colégio Marista de Luanda, e os maristas dão-nos uma determinada identidade, uma identidade de partilha, uma identidade de rigor.
que me ajudou toda a vida, sem dúvida, estes momentos. E passamos pelo famosíssimo Liceu Salvador Correia, que é o ícone de Luanda, não é? E posso lhe dizer, João, estive recentemente em Luanda, ao fim de 48 anos, e o que eu fiz foi visitar o bairro, visitar a casa, visitar o colégio, que estava igual, um momento altamente emocionante com o meu filho, e visitar o Liceu Salvador Correia, que é de facto icónico. E mais, encontrar os meus amigos, ou alguns dos amigos de então, que ao fim de 48 anos, a amizade é isto, amizades profundas da adolescência, que ao fim de 15 minutos parecia que nos tínhamos visto ontem, não é? E tive com alguns destes amigos do colégio, amigos do bairro, amigos do liceu. E a determinada altura, depois de fazer este percurso, que era um percurso planeado, fui parar à Faculdade de Economia em Luanda, que está no mesmo sítio, e eu olhei e pensei, não vou entrar, não vale a pena, já passaram 48 anos. E o Ricardo, o meu filho, insistiu, e eu entrei, subi as escadas, e constatei que está tudo igual como estava há 48 anos. A reprografia, o wall, o espaço, enfim, estava exatamente igual. Portanto, foram ali momentos emocionantes, porque fiz ali, num dia, o trajeto da minha vida. O trajeto da minha vida. Reconhecendo cada rua, olhando para cada beco, para cada curva, e chegar à Mutamba, okay? Onde eu comecei a minha vida profissional, quando estudava no Ministério das Finanças, na altura. De maneira que foi de facto empolgante. Mas foi este o percurso até 75, em que já mantinha aqui estas atividades entre estar na Faculdade de Economia e estar a trabalhar nas finanças, que aconteceu a segunda vez que acontece guerra, e por motivos vários, casei-me com 20 anos, a minha mulher era uma jovem de 17, e nós casamos nessa altura, e pouco tempo depois decidimos abandonar e viemos para Portugal. Em Portugal pensamos que podíamos fazer aqui uma vida, nós conhecíamos pouco, só vínhamos cá de férias. Certo. Passei ali pelo ISE, no Quelhas, na altura, o segundo ano de Economia, mas eu ao fim de meia dúzia de meses percebi que de facto não era isto que eu queria. E então emigrei para o Canadá, e o Canadá nessa altura, estamos a falar em 1977, uma viagem extraordinária que nós fizemos, de Lisboa para Madrid de autocarro, de Madrid para Nova Iorque, e cheguei a Nova Iorque e pensei, uau, estou em Nova Iorque. É claro que tinha 10 euros no bolso, mas estava em Nova Iorque e bebi um café da máquina americana, que tinham máquinas em 77 que se punha moedas e ia café. Qual era o único problema? O café era horrível. Pus aquilo à boca e deitei fora. Eu disse, detesto isto. Cheguei ao Canadá 19 de janeiro de 77, menos 30 graus, 2 metros de neve. Porque um pouquinho antes eu tinha estado nas praias da ilha de Luanda, com 30 graus de temperatura da água. Um extremo ao outro. De maneira que foi uma decisão importante para nós. E começar ali uma vida num país diferente, em que tivemos que rapidamente nos adaptar, não é? Eu tinha que sobreviver, os tais $10 não iam durar muito. Claro. E a minha mulher, com o estudo e o planeamento de acolhimento de imigrantes que o Canadá tem, que continua a ser um dos países com maior imigração, portanto tem um Ministério de Imigração, tem um Ministério de Multiculturalismo, que implementa um conjunto de medidas de acolhimento destas pessoas, de maneira que a minha mulher foi estudar durante cerca de um ano, para aprender inglês devidamente, para poder ingressar no mercado, seja aquele que for. E eu fui trabalhar e comecei muito bem, não é? Comecei numa fábrica de produtos químicos, que fazia assentos de automóveis, ok? E foi muito engraçado, porque o primeiro dia que eu cheguei lá, que foi logo 2 dias depois de chegar ao Canadá, fui recebido pelo chefe da fábrica, uma fábrica que trabalhava 24 horas por dia e produzia automóveis, assentos de automóvel com os produtos químicos. E o primeiro dia que eu cheguei lá, com o meu super inglês do liceu, não é? Good morning, Mr. Core, que era o nome do senhor, e ele, good morning. Então, e perguntou-me, what's your name? Eu disse, my name is João Batista Leite. Ele olhou para mim e disse, ok, I'll call you Joe. E eu não queria argumentar, eu disse, Joe is fine. Então fiquei Joe para o resto da vida, de facto.
E depois tive aí o segundo choque, não é? Tive o segundo choque, porque quando cheguei à linha de produção, uma linha de produção 24 horas por dia, 80% dos meus colegas eram jamaicanos. Okay? Jamaicanos de músculos bem potentes. E eu era muito magrinho na altura. Mas eu tinha ali um foco que era a sobrevivência. Claro, não é? Claro. E então, novamente, o segundo choque. Eu chego à linha, apresentam-me os colegas jamaicanos, e eu chego lá muito educado. Good morning, how are you? E eu tentei pronunciar as coisas direitinho. Sim. E eles olhavam para mim e diziam, yeah man, what the fuck, Brasclat, what the heck are you doing here? E eu não percebi o que é que eles diziam. Porque, de facto, a diferença daquilo que nós aprendíamos para o mundo real era uma coisa extraordinária. Mas, enfim, lá me adaptei muito rapidamente. Transformei-me num dos melhores produtores da linha de produção e de tal forma que ao fim de 3 meses fui promovido. Fui promovido para varredor. Okay? De maneira que tive ali um upgrade com a vassoura. Mas eu varria tão bem a fábrica que ao fim de 3 meses eu fui promovido novamente para Netman, que era lá uma operação. E fiz aquilo tão bem que passado 9 meses fui nomeado inspetor de linha de qualidade. E comecei o meu percurso. Há uma coisa que eu nunca digo a ninguém. É que de repente os colegas todos convidaram-me para liderar o sindicato. E então, eu não vou dizer isto, não está no meu currículo, isto é só entre nós, porque ser sindicalista é diferente. E o sindicalista ali participava na construção das soluções. E fiz isso durante cerca de 1 ano, até que, a determinada altura, eu percebi que eu tinha que voltar para a escola, Exatamente. não é? Isto era a sobrevivência, e fui falar com os dirigentes da empresa e disse-lhes que precisava de uma licença sem vencimentos. E eles explicaram-me que isto não existia na América, no Canadá, não existia. E eu expliquei-lhes que era bom que não existisse, porque assim podíamos criar uma coisa nova. E então construímos uma coisa nova, que era um Leave of Absence Without Pay. Uma licença sem vencimentos que garantia emprego no regresso. E foi assim que eu consegui ir estudar. Com a garantia que se alguma coisa corresse mal, eu voltava para a fábrica, porque eu gostava muito da fábrica. Espetacular. Mas é que foi ali um momento, foram ali vários momentos e várias histórias. Naturalmente tive sorte, porque me empenhei naquilo que queria fazer. Entre as opções, candidatei-me à faculdade, como era normal, queria seguir a economia, e depois de ser admitido, com uma entrevista com 5 professores, etc., um amigo meu muito próximo perguntou-me: "Ó João, o que é que vais fazer?" E eu: "Vou acabar a economia." E ele disse: "Não, João, economia, com o nome de João Batista Leite, ninguém te conhece. Não, pá, vai para as tecnologias de informação." Estamos a falar em 1979. Sim, que já estava a Havia começar. muito pouca gente em tecnologias de informação. E eu ponderei no assunto, e foi isso que fiz. Okay? E sei lá, das histórias interessantes sobre isso é, por exemplo, eu sabia que havia 1 ano que eu tinha que focar naquilo que eu tinha que estudar. Entretanto, a minha mulher, para me suportar, foi para a fábrica também. Era uma menina de 19, 18 anos, loira, que também foi para a fábrica, também viver estes momentos duros. Nossos colegas na fábrica eram jamaicanos, indianos e italianos, mas italianos da Calábria, não eram qualquer. Sim. Daqueles que às 3 da manhã, no turno de noite, abriam a garrafa termos e eu pensava leite com café e depois percebi, não, era mesmo vinho. Okay? Era extraordinário. Mas então, nessa altura, eu pensei, 1 ano sem trabalhar, eu vou arranjar part-times e coisas do género, porque em paralelo eu era bartender aos sábados. E durante a semana tinha um trabalho de professor de português na escola portuguesa. Portanto, eu geria entre a fábrica e passar para a escola, entre 2 vezes por semana dar aulas de português, ou ao sábado ser bartender, que era o momento que eu gostava mais. Não só me divertia, ouvia boa música, Claro. bebia e ganhava dinheiro. Claro. Okay? Era fenomenal. Mas então, uma das grandes decisões que tomamos foi, durante 1 ano não podemos ir ao supermercado. Como sabes, ir ao supermercado, encontras umas bolachas e encontras umas coisas e gastas mais dinheiro. Não, nós tínhamos um budget. Aquele budget tinha que ser comprado, tinha que ser cumprido. Então fizemos muito simples, investimos numa arca frigorífica, contratamos uma empresa e compramos comida para 1 ano. Isto é, carne, peixe, legumes congelados, arroz, feijão, aquilo que for. Compramos as compras para 1 ano.
E decidimos, durante um ano não podemos ir ao supermercado, porque não vamos ter dinheiro para isso. Portanto, vamos nos focar naquilo que é as aulas. Foi fabuloso. Durante um ano não tive que ir ao Pingo Doce, nem ao Continente, nem nada. Pronto, e foi isso ali, com uma luta muito grande. Entretanto, o Ricardo nasce e tivemos ali uma luta bastante complexa entre... eu estudava, depois arranjei uma série de part-times, vender aspiradores, o bartending, vender fotografias. Kirby. Exatamente. A determinada altura vendi cosméticos da Mary Kay, era bastante interessante porque eu explicava as vantagens às senhoras de utilizarem a Mary Kay. Enfim, passamos aí esse trajeto bastante engraçado, até que finalmente terminei o meu curso em tecnologias e tinha a opção, ou vou procurar emprego ou volto para a fábrica. Pois, que tinha essa garantia. Então, para procurar emprego, estabeleci 2 ou 3 coisas, muito simples. Primeiro, quanto é que eu quero ganhar para poder continuar a viver? Claro. Estabeleci ali um teto. E depois decidi que ia enviar currículos. E então, peguei na lista telefónica. Lembra-se uma coisa chamada lista telefónica? Okay, os jovens vão ter alguma dificuldade em perceber isto, mas é um livro desta grossura que tem todas as empresas. Exatamente. E eu peguei na lista telefónica e comecei do Z para trás. Porque pensei que toda a gente pega no A e vai para a frente. Exatamente. Eu vou fazer ao contrário. E as primeiras 500 empresas que eu encontrasse que tivessem tecnologia, eu ia enviar um currículo. Um currículo 500 significa fazer um currículo, levar à fotocopiadora, imprimir, comprar envelopes, dobrar 500 vezes, meter no envelope, colar o envelope e colar selos. Selos é umas coisas que se usavam para enviar cartas. Quase ninguém já sabe o que é isso. E então, depois de escolher as 500 empresas do Z para trás, fui ao correio e pus 500 cartas no correio. Em simultâneo. E fiquei à espera. A rezar, mas à espera. E lá foram chegando as cartas que eu ainda tenho hoje. Muito obrigado, não é oportuno. Muito obrigado, não precisamos. Muito obrigado. Até que apareceram algumas que me disseram, vamos lá conversar. E de facto fui a 7 ou 8 entrevistas. Algumas histórias, estamos a falar no Canadá e eu apresentava-me como o melhor aluno. Eu tinha tido das melhores notas. Porque nunca abdiquei disso. E tive histórias engraçadíssimas. Por exemplo, numa determinada entrevista, eu aparecia assim, com uma gravata, bonitinho, com um blazer, eu estava todo bonitinho, fiz a barba, penteei-me, tomei banho, aquelas coisas. E o senhor chega ao fim, estamos a falar em 1980, e o senhor diz-me, olha, muito bem, gostei muito, mas sabe uma coisa? No Financial District, na área financeira, sabe uma coisa? Eu recomendo que o senhor tenha um fato de 3 peças para se apresentar. No tempo, não é? E eu pensei, olha, você tem razão, mas sabe, de onde eu vim lá em África, nós valorizamos as pessoas por aquilo que elas dão e não por aquilo que elas vestem. Além disso, eu não resisti. Olha a sua camisa toda amarrotada. Juro que isto é verdade. E o senhor olhou para mim e disse, oh yeah, I have a job, you don't. E ele, quando me disse, eu tenho emprego e tu não tens, eu pensei, muito obrigado. E saí, a primeira cabine telefónica, liguei para a minha mulher e disse, olha, vou-te buscar a casa, vamos comprar um fato de 3 peças. E comprei um fato de 3 peças com colete para a próxima entrevista. E lá foram aconteceram até que a entrevista que eu entendi que era a correta, o emprego que eu achei que era o correto, estabeleci o meu preço e o senhor disse que me telefonava até quarta-feira da semana seguinte, e ele não telefonou e eu esperei até quinta e passei 2 dias, não havia telemóveis, a olhar para o telefone à espera que o telefone tocasse, e o telefone não tocava, e eu queria aquele emprego por aquele preço. Então, à quinta-feira eu liguei e disse, oh, caríssimo, o senhor Moise Benadiba, era o vice-president da empresa, o vice-presidente da empresa, desculpe, não faz mal. O vice-presidente da empresa. E eu, Mr. Moise, ficou de me telefonar, tem razão e tal, a vida, não sei, peço desculpa, mas olha, eu estou aqui com um problema, eu gosto muito de si, estou de acordo, mas o salário não pode ser. E eu, olha, então mais baixo não pode ser, mas você tem que decidir agora. E fiz um dos bluffs da minha vida. É que eu tenho 2 outras propostas, tenho que decidir agora. E ele virou-se para mim, quando é que é começar a trabalhar? Isto era uma quinta-feira. E eu disse, amanhã. E ele disse, estamos combinados, amanhã, às 8h30 da manhã.
E foi assim. Levei o meu fato de 3 peças no dia seguinte, porque era o primeiro dia, Claro. tinha que causar boa impressão. Claro. E comecei aí nas tecnologias de informação, porque de facto eu disse-lhe que eu só podia por aquele salário porque eu era o melhor que ele podia encontrar. Menti, não é? Mas estas mentiras são Não, a mentiras questão de piadosas. mentira. Ninguém conseguia comprovar se eu era o melhor ou não. Claro. E passei aí 2 ou 3 anos, olha, e foi um momento interessantíssimo. Pode saber qual é a empresa? Ou... Era a IIM, Independent Insurance Managers, que geríamos 4 empresas seguradoras inglesas que estavam no Canadá. Ok. A Cornhill Insurance, a não sei quem, a não sei quem. Ok. Mas acontecem coisas, não é? Durante o primeiro ano, eu fiz um sacrifício, mantendo os outros empregos, isto é, professor de português e bartender, sim. foquei-me muito naquilo. Ou seja, estava preparado para a próxima oportunidade. E 1 ano e meio depois, um grande projeto que estava a decorrer, os consultores que estavam a desenvolver um projeto entraram em guerra com o meu vice-presidente e romperam o contrato. E ele chama-me e diz: João, podes tu pegar no projeto? E eu pensei, estou desgraçado que eu não consigo. Foi isto que eu pensei. Mas o que eu disse foi, claro que sim. Claro que sim, representou muitas noites e muitos fins de semana. Mas, de facto, um grande sucesso de projeto, de tal maneira que isto era conhecido, os projetos tecnológicos com sucesso eram bem conhecidos, que ao fim de 2 ou 3 anos, os headhunters, os executive search, Sim. não é? Comecei a receber ali telefonemas e múltiplas propostas para mudar. Eu fui resistindo até que apareceu uma oportunidade que era a oportunidade de mudar, e aí sim mudei onde estive vários anos para a Winter Tour Insurance, que era uma das maiores seguradoras do mundo, e que era uma das maiores no Canadá, especialista em special risks, que era uma coisa muito específica, e fazíamos tudo. E novamente aí foi interessantíssimo, porque a empresa que eu deixei, eu tinha um diretor, era o Myron Kosarshin, que era uma pessoa engraçadíssima, que eu, passado 3 anos, contratei-o para meu colaborador. Portanto, como as coisas às vezes mudam, é verdade. Mudam, é extraordinário. E aí, novamente, na Winter Tour, apareceram-me desafios extraordinários e eu correspondi e respondi a todos. Ao fim de 1 ano, candidatei-me a ser professor no Instituto Técnico, onde eu me tinha licenciado. Sim. E então, de repente, passei a ter mais 2 empregos, que era o professor de português, professor na Faculdade de Tecnologia. Era Herzing. O Herzing Institute. Exatamente. E para além disso, mantinha o bartendering. Continuava? Sim, isto era fabuloso. Só deixei de ser bartendering ali 2 anos depois, porque de facto, quando começam a aparecer colegas em que eu já tinha um determinado estatuto e já não fazia sentido, já era um sacrifício muito grande, de maneira que desisti. Eu posso só contar-lhe uma história, mas o que aconteceu, lembra-se da Expo, quando foi a Expo? Sim. E foi na altura, eu também depois vou fazer isto, desculpe só interromper, mas acho essa história muito deliciosa. E foi quando as consultoras estavam a começar a recrutar muita gente. E havia ali uma pessoa que estava numa das Big Five, que ele estava ali, já estava ali num cargo intermédio. Okay? Um cargo até importante para uma determinada área. E veio a Expo 98 e aparece aquele restaurante giratório. Sim. E ele adorava servir à mesa. Então fez exatamente isto que o doutor estava a contar, pediu um período de licença sem vencimento e foi empregado de mesa nesse restaurante, que era uma oportunidade única. Foi extraordinário porque ele depois cruzou-se com vários colegas e toda a gente ficava surpreendida como é que ele tinha saído dessa consultora. É uma experiência fenomenal. Fenomenal. É brilhante. Há 2 ou 3 coisas que eu recomendo normalmente quando os miúdos estão a começar, os jovens estão a começar carreiras. Quem quer trabalhar em tecnologia devia começar por uma área de operação de tecnologia, que é o mais baixo, que é perceber tudo o resto. Quem quer trabalhar numa empresa como esta, eu tenho dito, passa algum tempo no call center para perceber o que é que os clientes dizem. Mas se queres a viver com pessoas, vai para bartendering.
Exatamente. Não, é Porque brutal. de facto encontras tudo ali. É verdade. E ser bartender às 11 da noite, embora no Canadá era às 10 da noite, porque com a lei seca Sim, aquilo à sim, 1 sim, da sim, manhã sim. fechava-se Sim, o sim, bar, depois estava-se ali a arrumar até às 2 ou 3 da manhã, mas atender um bar às 10 da manhã é diferente da meia-noite e meia, Sem quando dúvida. já houve muito álcool a Sem correr. dúvida. E até o próprio. As emoções são diferentes, não é? Completamente. Portanto, é uma experiência excepcional para perceber como é que se lida com violência, Exatamente. com a agressividade das pessoas, com os Frustrações. as frustrações. Portanto, é ali um momento interessante. Já reparou que nesta sua experiência foi buscando skills aqui, skills acolá, se calhar foram cimentando. Sem dúvida. O processo de venda porta a porta é dos mais duros que pode existir. Eu sei Não é? que isso, que eu fiz isso na Xerox. Por isso eu subscrevo. Exatamente. Eu subscrevo. Exatamente. E se eu tenho tido alguma sorte em termos profissionais, a base foi exatamente essa. Não, e esse exemplo da Xerox é fenomenal. Um dos CEOs da SAP, da SAP, uma das maiores empresas mundiais, começou a vender fotocopiadores Xerox porta a porta de Nova Iorque. Portanto, são de facto experiências e temos que as usar e em qualquer destes momentos, desde o momento da fábrica, João, desde o momento da fábrica, aqueles momentos mais duros que eu passei ali na fábrica, porque de facto era muito duro, até hoje, era em cada momento estar feliz naquilo que se faz. Porque não é... A felicidade, nunca somos felizes, nunca há a felicidade completa, nem é um permanente. É um caminho. Mas estarmos bem se nós tentamos fazer o melhor possível. E sinceramente, o estar na fábrica ou estar aqui, o objetivo é tentar sempre fazer o melhor que nós conseguimos. E se nós fazemos isso, estamos felizes. Não é? E aprendemos com cada uma destas experiências. Sem dúvida, sem dúvida. Eu quando era professor de português, chegar ao Natal e receber um postal dos miúdos de 10 anos a dizer: para o melhor professor que conhece todos os verbos. O que é que se faz com isto, não é? É brutal. Chora-se, ok, chora-se. É verdade, é verdade. De maneira que, sim, todas estas experiências foram valiosas. Ou a minha primeira aula no Instituto de Tecnologia. Eu lembro-me, eu passei 2 semanas a preparar a primeira aula. Porque entretanto eu voltei para a faculdade. Sim. E estava a fazer pós-graduações também em part-time. Portanto, eu estava a trabalhar, dava aulas de português, dava aulas de tecnologia, fazia de bartender e estava na faculdade a fazer pós-graduação em finanças, porque era importantíssimo. Eu percebi que a tecnologia não chegava e esta pós-graduação em finanças que eu fiz na York University era determinante para complementar. E fazia isto tudo ao mesmo tempo. E fazia porque eu era jovem. Eu tinha entre 26, 27, 28, 29, 30 anos. E, portanto, fazia isto em simultâneo. É espetacular. Mas então, a preparar a aula, eu preparei-me com uma coisa que eram os acetatos. Lembra-se, João? Lembro-me. Os acetatos para projetar. Exatamente. Exato. E lá fui para a aula muito bem preparadinho. Era uma aula de 3 horas e eu tinha uma pilha de acetatos assim. E cheguei lá. Good morning, we're going to start our class. E estava tão nervoso, que eu passava slide atrás de slide, eu explicava cada slide, não é? Cada acetato. Fabuloso, cheguei ao fim dos acetatos, olhei para o relógio, ainda faltava 1h30, e eu não sabia o que fazer. E eu, pânico, virei-me para os alunos, bem, hoje estão com sorte, é o primeiro dia de aulas, toda a gente pode ir para casa mais cedo. E então comecei a preparar o resto das aulas, e dei aulas durante, já não me recordo, 5, 6, 7 anos. De facto um período extraordinário em que nós aprendíamos com os alunos e estávamos a nascer a tecnologia. Sim, para uma nova e a era. aprender a tecnologia. Sim. E a colocar estes miúdos em tecnologia. Estamos a falar aqui durante os anos 80, mas que foi ali um momento também extraordinário. E como é que dá o salto? Em 85, então, quando eu mudo para o Intertour, com os suíços a supervisionar, uma multinacional, novamente faço o primeiro projeto que é bem sucedido e faço o segundo projeto e acontece um terceiro projeto cujo líder era um dos maiores projetos que nós tínhamos da empresa e um dos líderes do projeto desiste a meio. E a sorte minha, o diretor chama-me e diz-me: João, queres liderar aquele projeto? E eu pensei, epá, não vou conseguir. Mas eu disse-lhe, claro que sim, como é evidente.
Foi um projeto que fiz em 9 meses. 18 horas por dia. Foco, 7 dias por semana. E o projeto foi concluído, foi um grande sucesso. E foi aí que eu aprendi mais uma pequena lição. Ou duas, eu diria. Há várias histórias, mas tenho duas. A primeira era, uma das team leaders era das pessoas tecnologicamente mais competentes que havia. E era das pessoas mais horríveis de trato. Eu, ao fim de 3 meses, pedi para ela ser despedida. E a equipa entrou em pânico porque ela era a mais competente tecnologicamente, reconhecendo que ela era a mais problemática. E eu decidi despedi-la. A equipe juntou-se, recuperou as suas capacidades técnicas e foi bem sucedida no projeto. E foi a primeira vez que eu aprendi que, independentemente das tuas capacidades técnicas para fazer o que for, se tu não fores capaz de motivar e gerar motivação e ambição, então não vais ser bem sucedido. Foi uma decisão muito difícil, que eu assumi a responsabilidade de pedir a esta pessoa para sair, mas que o resultado foi bom. A segunda história que me pareceu interessante neste projeto foi quando acabou o projeto, o presidente da empresa, Mr. William H. Gleed, mandou aquela nota para toda a empresa, parabéns à equipa, parabéns ao João Leite, ao Joe Leite, que correu muito bem, e depois mandou-me uma notinha pessoal e fez um almoço e nós almoçamos. Mas o extraordinário foi, 2 dias depois deste almoço de celebração, eu chego a casa e a minha mulher está toda excitada. Porque recebeu um cesto de frutas com flores e uma nota do presidente da empresa a dizer: Dear Mrs. Anna, gostaríamos muito de agradecer o favor que fez ao libertar o seu marido durante o período deste projeto para nos dar o contributo que deu. Os projetos só são bem-sucedidos quando há o apoio das famílias e nós queremos, em nome da empresa, agradecer à família. Espetacular. Ora bem, muitas vezes nós esquecemos disto, nos nossos colaboradores e nos esforços que fazemos e nas concretizações, que de facto o que está por trás a suportar-nos e ao lado é determinante para o sucesso que podemos ter. Nós aqui na Unicre fazemos uma coisa todos os anos, que é damos um prémio aos jovens que acabam 12º ano com boas notas, com uma média não sei das quantas. Então há um prémio de mérito, que nós fazemos aqui uma pequena cerimónia com estes jovens. E eu explico sempre a estes jovens que o mérito é deles, terem atingido aquele patamar, mas que nunca se esqueçam que conseguiram aquele mérito porque tiveram os irmãos, as irmãs, o papá, a mamã, a vovó, a titia e o vizinho e a vizinha a apoiá-los para poderem atingir aquele environment mérito. todo, é? exatamente. Enfim, foram 2 das pequenas histórias desse projeto que não me esqueço. E vai daí. O vice-presidente convida-me para almoçar, passado um par de meses, e eu lembro perfeitamente como se fosse hoje. Íamos a atravessar a rua e ele diz-me: ao João, o diretor vai se demitir. O diretor-geral de Sistemas de Informação. E eu queria te converter para diretor. E eu pensei: boa, fantástico, é mesmo isto que eu quero. E ele conjugou: mas ó João, eu comprometo-me, vou aumentar o teu salário em $5.000. E eu pensei: podias não aumentar nada, que eu não me importava. Mas aquilo foi um pequeno... Sou bem. Sim. Mas é que quando regressamos do almoço, eu fui para diretor de sistemas de informação desta empresa, tinha 29 anos, tinha 150 pessoas. Deixa-me só interrompê-lo, que eu acho que isso é importante. Como é que é óbvio, quando uma pessoa recebe uma notícia dessas, mexe com tudo, mas não lhe deu para pensar que o João que chegou ao Canadá com $10, passou por tudo e conseguiu chegar àquele momento? Não teve ali um momento de retrospectiva? João, boa pergunta, mas não foi, tive, mas não foi aí. Ok. Porque eu acho que é um momento marcante. Mas não foi aí, mas já lhe digo. Sim. A primeira coisa é, quando ele me propõe ser diretor, eu não tinha dúvidas que eu queria ser. Eu queria liderar aquela equipa, queria fazer as transformações tecnológicas que tínhamos pela frente, as transformações de processos da organização. O salário para mim era irrelevante naquele momento. Claro. Sim, que eu percebo perfeitamente o que está a dizer. Portanto, é só para dizer que nem sempre isto é importante. Mas passado um par de meses, de facto, tem razão, fiz um projeto com uma equipa, isto era em Toronto, e nós contratamos uma empresa em Nova Iorque. De maneira que houve ali uns meses que eu passava todos os fins de semana em Nova Iorque, todas as semanas em Nova Iorque, apanhar o avião à quinta-feira, estar lá, a voltar à sexta, ficar na bicha
dos 50 aviões para regressar e tal, aquilo é horrível. É horrível. Não é horrível. Era muito giro as primeiras 3 semanas. Claro. Depois nem por isso. Mas lembro-me perfeitamente no dia em que assinamos o contrato. O dia em que assinamos o contrato, fui eu que fui assinar o contrato. Aonde? Em Nova York. 42nd Street. E lembro-me nessa altura de estar no 58º do prédio, à espera das outras pessoas para assinar o contrato que íamos formalizar esse tal projeto, e eu pensar, estou no meio de Nova York a assinar um contrato multimilionário para um projeto de uma empresa canadiana, isto ao fim de meia dúzia de meses ter saído de Angola e do bairro Américo Tomás em Luanda e do Mussulo e da praia e da ilha. Portanto, sim, foi um momento em que de facto a música do nosso amigo If You Make It to New York, You Make It Anywhere, New York, Frank Sinatra. Exatamente, Frank Sinatra. Essa frase, if you make it in New York, you'll make it anywhere, que me bateu um bocadinho na cabeça nesse momento, é verdade. Isso, eu acho que isso dá ali um empowerment muito forte. Aqui só para abreviar, como é que depois desta fase de crescimento, de sustentação, como é que se deu, porque é que voltou? Excelente pergunta. Até porque a minha experiência eu tenho a transmitir a muitos dos jovens quando tentam emigrar. Embora hoje, quando falamos aqui da imigração, especialmente na Europa, é muito mais fácil porque o voo custa 50 euros. Exatamente. E vamos e voltamos ao fim de semana. Há a proximidade das redes sociais, dos WhatsApps, dos vídeos, etc. Mas naquele tempo não. Naquele tempo era muito difícil. O telefone era caríssimo e não havia vídeos. E escrevíamos cartas, não é? E portanto e não conseguíamos vir com 50 euros todos os meses. Mas a determinada altura, o Ricardo está a crescer, e houve ali 2 momentos. O meu filho está a crescer, a minha filha nasce, e eu também, era participação ativa no conselho de pais da escola, etc. E houve ali 2 momentos. Um momento foi, em 98, o meu melhor amigo vai passar férias comigo ao Canadá. Alugamos uma casa lá no norte e fomos lá para... no norte do Canadá, pé de um lago muito bonito, e o meu melhor amigo que vivia cá em Portugal, eu sentia, e a mulher e os filhos, eu sentia aquela saudade imensa de alguns amigos. Essa foi a primeira coisa que me fez ali vacilar. Mas Portugal em 88, é de facto um país que estava a tentar se recuperar. Estamos a falar dos anos de Cavaco Silva, presumo eu, que eu não acompanhava muito, mas vim cá de férias, senti a desorganização do país, onde é que nós estávamos, tínhamos passado aquele período todo muito complexo, mas senti que alguma coisa poderia estar a acontecer. E passado 1 ou 2 anos, a uma determinada altura, o meu filho chega a casa e pergunta-me: pai, os meus amigos vão sempre jantar à casa da avó e nós nunca vamos. E eu refleti, eu vou crescer aqui bem sucedido, a minha mulher a trabalhar, ela estava nas áreas de contabilidade, tinha também passado pela escola, etc. E pensamos, estamos bem sucedidos, mas de facto havia qualquer coisa, não só acerca do país, mas dos amigos e da família que estavam por cá. E a família e os amigos é como tudo, não é? Depois guerreia-se, depois há aquelas guerrinhas e tal, mas não faz mal, mas isso faz parte. E um dia os meus filhos vão ficar aqui, vão seguir outra vida completamente longe disto e perder um bocado as raízes e esta ligação desde Angola, passando por Portugal, etc. E foi isso. Foi uma decisão muito difícil, porque não havia nenhuma razão, outra que não fosse essa, que era como é que se garante raízes e ligações intrafamiliares e de amizade, mas das amizades profundas, como eu digo, o meu melhor amigo é meu melhor amigo desde os 6 anos de idade, não é? Há 60 e muitos anos que somos amigos. Como é que se constrói isto num país diferente? E esta sensação de estarmos num país que sentimos como o Canadá. Eu sou canadiano, by the way. Sim. Eu tenho dupla nacionalidade, os meus filhos só têm dupla nacionalidade.
que me acolheu e de que eu estou muito grato, e já voltei 30 vezes e continua a ser o meu país de paixão, mas não foi lá que eu cresci, não é lá que estão as minhas raízes, não é lá que está o cozido à portuguesa. Também há cozido à portuguesa, claro, também claro. há, mas não, Eu percebo, não é, percebo. a feira popular não está lá, não é? Há o Wonderland, mas é outra coisa. Não há o bacalhau daquela Exato, forma que... exato. E então foi isso que eu decidi. Antes de darmos o salto para Portugal, eu tenho aqui uma pergunta, porque eu nunca fui propriamente um imigrante. Eu viajo muito, mas nunca tive essa experiência de imigrante. Mas falo com muita gente e noto que quando nós portugueses saímos daqui, imigramos, independentemente do país, temos mais ou menos aquilo que falou. Somos professores, somos diretores ainda temos um part-time, ainda vamos fazer um bartender. Como é que nós lá fora conseguimos ter 4 trabalhos, não é? Os 24 horas são 24 horas lá e cá. E quando chegamos depois cá em Portugal, nós não, se fôssemos a mesma pessoa, ou seja, se nós conseguíssemos estar em 2 sítios ao mesmo tempo, não tínhamos o mesmo comportamento. Não concordo. Não concorda? Não concordo. Tem a ver com perfis, não é? Eu em Angola estava na faculdade, trabalhava, dava aulas e ajudava miúdos gratuitamente a dar formação.